Boa noite, meu prezado irmão. Boa noite, minha querida irmã. 18 horas e 54 minutos desta quinta-feira, dia 27 de agosto de 2020. E eu passo a leitura da palavra de Deus para a nossa meditação nesta hora. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versos de 43 a 45. E todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus. Como todos se maravilhassem de quanto Jesus fazia, disse aos seus discípulos: Fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras: O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles, porém, não entendiam isto, e foi-lhes encoberto para que o não compreendessem, e temiam interrogá-lo a este respeito. Jesus Cristo veio ao mundo para viver e morrer. Ele veio para viver a vida até ali aproximadamente os 33 anos e então morrer de modo vicário, ou seja, a morte dele em lugar da nossa. Ele tinha pleno conhecimento disso e sabia dos acontecimentos que antecederiam a essa morte, de modo que ele foi aos poucos dando conhecimento aos discípulos de que este fato se daria com ele, ou seja, a morte dele. Os discípulos não queriam saber disso. Os discípulos temiam até interrogá-lo sobre esse assunto, porque era uma realidade que eles não queriam viver, eles não queriam ter em mente a certeza de que Jesus Cristo iria morrer. Mas Jesus Cristo iria morrer, Jesus sabia disso, e tanto é que os acontecimentos que normalmente nós comemoramos na época da Páscoa, em que Barrabás é solto e Jesus Cristo continua preso para morrer, tudo isso estava programado para que Jesus Cristo viesse a morrer. Aquelas pessoas que durante a última semana do ministério de Jesus estendiam palmeiras, roupas no caminho de Jesus Cristo e gritavam Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, e ao final da semana estavam dizendo crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Essas pessoas estavam tão somente no cumprimento do que Deus já havia predeterminado para o seu filho, porque a morte dele substituiu a nossa morte. E Jesus Cristo aqui, quando fala aos discípulos, é como se ele dissesse assim, mestre, eu não quero saber desse assunto, nós não queremos nem pensar na ideia de que o Senhor tenha que morrer. Mas Jesus Cristo tinha que morrer, e passar por essa morte significava a vida que eu e você herdamos crendo nele como Senhor e Salvador. Então, vamos deixar de lado os nossos infortúnios, as nossas preocupações, porque Cristo já morreu a nossa morte. É vicária essa morte, a dele no lugar da nossa. E crendo nele, ainda que tenhamos também que passar pela morte, isso já está ordenado, nós temos a garantia da vida eterna. Crê em Cristo como Salvador. Eterno Deus, bondoso Pai, nós te agradecemos pela entrega do seu Filho na cruz do Calvário em nosso favor, a morte dele substituindo a nossa. Em nome dele oramos. Amém.